atividades do sexto encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauração. Eu me chamo Daniele Fonseca e estou coordenando o seminário 4, cujo tema é a formação e regulamentação da profissão do conservador-restaurador, interfaces, realidades, complexidades e experiências. Esse seminário traz os resultados dos grupos de discussão e trabalho, os GDTs, que visaram estabelecer aproximações entre a comunidade acadêmica e profissional relacionada à conservação do patrimônio cultural, para que interagisse e discutisse assuntos relacionados à formação e à atuação do profissional conservador-restaurador no Brasil e em Portugal. Foram propostos 4 GDTs. O GDT-1, formado por alunos dos cursos de formação em nível técnico e graduações no Brasil e Portugal, representado aqui pela estudante de graduação, Letícia Quintana Lopes. O GDT-2, formado por coordenadores e professores de cursos de graduação do Brasil e Portugal, representado aqui pela professora Rosiane da Conceição Costa Norá. O GDT-3, formado por professores e alunos dos cursos de pós-graduação relacionados à preservação do patrimônio cultural no Brasil e Portugal, representado aqui pela professora Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjade. E o GDT-4, formado pelas associações profissionais, que assumiu uma dinâmica própria, e representado aqui pela restauradora Mariana Gaelzer Wertheimer. Nós vamos apresentar, então, os resultados de cada um desses trabalhos. Foram reuniões realizadas durante meses, né, onde os colegas interagiram e discutiram os assuntos pertinentes da área. Vou começar, então, com os resultados do GDT-1, apresentando a Letícia Quintana Lopes, que é graduanda do curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas e bolsista do Programa de Educação Tutorial PET, Conservação e Restauro. Letícia, por favor, tens a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu fui uma das organizadoras do grupo de discussão e trabalho dos alunos, junto com os meus colegas do PET e com mais outros representantes discentes de instituições brasileiras e mais uma representante da Universidade Nova de Lisboa. As nossas reuniões, elas aconteceram nos dias 15 de setembro, 13 de outubro e 17 de novembro. A gente teve 187 alunos inscritos nesses encontros e a nossa primeira reunião teve uma média de 70 alunos participantes na plataforma e até agora a gente teve 132 visualizações nessa primeira reunião na gravação do YouTube, porque a gente gravou essas reuniões e elas já estão disponíveis. Eu posso pedir depois para alguns dos meus colegas, ou no final eu ponho o link para vocês verem as gravações, caso alguém queira. E a partir desses 2 encontros foram produzidas 2 cartas, que elas estão disponíveis já no site do PET, que eu posso pôr o link depois, caso alguém queira ler, e essas cartas, elas também foram destinadas, a primeira carta, ela foi destinada aos coordenadores dos cursos, e ela trata sobre mobilidade acadêmica, onde a gente apontou algumas das questões que dificultam essa mobilidade entre os alunos das instituições brasileiras, como o desconhecimento do processo e das poucas informações divulgadas. E a gente também se propôs a contribuir para sanar algumas dessas questões apontadas nessa carta 1, através de um guia que a gente vai desenvolver no decorrer de 2022. Já a segunda carta, ela trata sobre a regulamentação da profissão. Ela foi encaminhada para a Organização do Luso Brasileiro, para que utilizem e repassem conforme eles acharem necessário. E em relação a essa segunda carta, cabe dizer que apesar de ainda sermos discentes, a gente possui interesse direto pela regulamentação da profissão. E a gente pode, através de ações diversas, como a mobilização em mídias sociais, demonstrar aos legisladores e o público em geral a importância da nossa profissão e a fortalecer, assim, essa luta. Nas nossas reuniões, a gente conversou muito sobre a necessidade de nós, estudantes,
acompanharmos as tramitações desse projeto de lei que trata da regulamentação da profissão e que a gente consiga tentar entender como funcionam esses mecanismos de tramitação. E com isso, a gente buscou, nas reuniões, divulgar e trazer para os alunos que estavam presentes plataformas de acompanhamento desse projeto de lei. E a gente tem uma colega do PET, que ela é advogada, que ela explicou as burocracias e os mecanismos de um projeto de lei para todos os alunos presentes. Desculpa, gente, passando... A Lupe, que é a nossa colega advogada, ela explicou para os alunos como funcionam esse projeto de lei, as tramitações, enfim, e as duas cartas, elas passaram por votação e aprovação dos alunos, numa reunião que aconteceu agora, dia 17, e ambas elas foram escritas em conjunto com todos que quiseram contribuir. Eu gostaria de destacar também a participação significativa dos alunos nessas reuniões. Foi um rico espaço de troca, onde a gente pôde nos conhecer melhor enquanto estudantes de conservação e restauração e perceber que a gente divide as mesmas inquietações, muitas vezes. E eu acredito que seja isso, gente. Eu gostaria também de agradecer muito a participação de todos os alunos que estavam envolvidos nessas discussões, nesses encontros, e elas continuam, esses encontros eles vão continuar acontecendo, só que agora fora do GDT, porque houve uma concordância de que é muito importante essa união dos alunos. E a gente coletou muito material durante essas reuniões, que a gente vai acabar disponibilizando melhor ano que vem, como o guia da mobilidade acadêmica que a gente falou, sobre alguns trabalhos, sobre mecanismos de projeto de lei que a gente trouxe para ficar mais fácil dos alunos entenderem. Enfim, eu acho que era isso, gente. Obrigada, Letícia. Vou passar a palavra agora, então, para a professora Rosiane da Conceição Costa Norá, que é doutora em Ciências, área de concentração geoquímica e petroquímica do PPGG da UFPA, professora das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Conservação e Restauro da UFPA, coordenadora de extensão do LACORE na UFPA, diretora da Faculdade de Conservação e Restauro, FACORE, do ITEC da UFPA, foi diretora do DPHAC, diretora de projetos do SEC do Pará, diretora de Patrimônio Histórico Fundação Cultural do município de Belém e gerente de projetos da Fortaleza de São José de Macapá, membro do ICOMOS, do ICOFORTE e do Conselho Municipal de Políticas Culturais em Belém, para trazer para nós os resultados do GDT2, de coordenadores de curso, né, coordenadores e professores de cursos de graduação. Por favor, Rosiane. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Tudo certo? Ok. Bom, eu agradeço o convite para esse processo que é muito rico. Ele contou com a participação de professores de diversas instituições, destacar, portanto, que esse é o resultado do que nós trabalhamos nesse GDT, que envolveu a Universidade Federal de Pelotas, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Pará, o Instituto Federal também de Minas Gerais, a Universidade Católica do Porto, de Nova Lisboa e a Escola Superior de Tecnologia de Tomar, todas de Portugal. Agradeço o aporte das professoras Silvana Bojanowski, que coordenou esse grupo, e também da Daniele, que com sua equipe organizou vários dados que permitiram que nós pudéssemos fazer essa apresentação. Queria destacar também que, se tiver algum dado eventualmente equivocado, os colegas depois nos corrijam, mas o cenário no Brasil é que nós temos esses 4 cursos de conservação e restauro, com algumas pequenas alterações do ponto de vista da nomenclatura, mas essencialmente com estruturas muito particulares que foram construídas a partir das vivências, das especificidades locais. Então, um país de
dimensões continentais têm esses aspectos muito particulares, que são extremamente ricos, né? Cada um com seu processo. Isso também, por outro lado, nos permite pensar que podemos trabalhar conjuntamente, o que vem, claro, somar com que a própria percepção dos nossos discentes. Então, no primeiro curso que nós vamos ter em Minas, é de 2008, o ano de criação, claro que tem todo o processo de implantação, e a gente vai ter nosso último agora, que é o de Belém, do Pará, em 2018, quer dizer, 10 anos para que esse processo se expandisse para outras regiões mais ao norte do país. Aqui é a carga horária de cada um deles, e, ao mesmo tempo, destacamos também esse curso que é, no caso de modalidade tecnólogo, do IFMG, que já é de 2011. Então, num apanhado geral do país, há uma concentração, de fato, mais para o Centro-Sul, e as regiões Centro-Oeste e Nordeste não têm curso de graduação, e temos aqui o primeiro na região Norte, né? Então, há esse olhar. E esse é também em Ouro Preto, mas com esse recorte que é tecnólogo. Em Portugal, tivemos a participação das universidades destacadas, com esse olhar que, obviamente, eles têm uma lógica diferente aos 3 anos de licenciatura, depois seguido pelos 2 anos de mestrado. No caso, as 3 universidades têm essa lógica. Nas conversas, soubemos que a transição da licenciatura para o mestrado é muito positiva, é maior do que 90%, chega a 90%, um pouco mais, né? A diversidade, portanto, e complexidade dos locais e regionais determinam esses perfis. Há uma variedade de acervos espalhados no nosso país, o potencial de atuação para os conservadores e restauradores, há desafios na nossa formação, inclusive em relação ao currículo mínimo, que precisa avançar nas discussões, cada um com as suas trajetórias históricas, e entendemos que é importante somar na diversidade, inclusive com as perspectivas de flexibilidade dos cursos superiores, né? Outro aspecto que nós discutimos e precisa avançar em relação à classificação do curso, né, dentro da tabela Cine Brasil, nós estamos nas artes e humanidades, humanidades exceto línguas, história e arqueologia, e dentro do rótulo conservação e restauro. Nem todos os cursos se sentem enquadrados nesse perfil, ainda precisamos discutir sobre essa temática, inclusive em relação a se debruçar em relação à classificação Cine Brasil, é possível fazer algumas adequações, entre elas percebemos a criação recente da possibilidade de enquadrar em cursos interdisciplinares. Isso precisa avançar nas nossas próximas discussões. Então, existem regras que levam em consideração que, na avaliação, é necessário, por exemplo, você pode olhar também, se não for predominante um único perfil, verificar qual é o perfil temático principal, qual é a possibilidade dele ser, portanto, analisado nesses diversos contextos. Precisamos avançar. Dentro do outro aspecto que se destacou é a flexibilidade nos currículos de graduação, que é uma tendência, né? Então, nessa possibilidade, o discente pode decidir autonomamente sobre parte das atividades de formação a serem cursadas, isso varia de 10% no mínimo até mais, dependendo de cada projeto pedagógico que precisa ser revisto, é uma tendência, né? Nesse caso, o aluno ele pode fazer disciplinas que não estão previstas na matriz curricular do seu PPC, pode fazer de outros, isso, de certa forma, dadas as diversidades regionais, pode nos ajudar a somar, né, e não dividir. Essas atividades elas podem ser presencial ou à distância e pode ser feita tanto numa outra subunidade da própria sua instituição de ensino ou em outras universidades. Para isso, é necessário avançar burocraticamente nos termos de cooperação. Uma coisa também que nós destacamos é que, embora a profissão do conservador-restaurador não esteja regulamentada, ela é prevista na Classificação Brasileira de Ocupação. Então, você tem esse título, que é conservador-restaurador de bens culturais, como ocupação e como sinônimo restaurador de obras de artes. Aqui a gente destaca que, inclusive, dentro da categoria de arquitetos e urbanistas, existe a relação para arquitetos de patrimônio, restaurador de restauro e restaurador de edificações, mas estamos aqui enquanto conservadores restauradores. Existe o projeto de lei, né, que dispõe sobre a regulamentação da atividade do conservador-restaurador no Brasil, né? A situação está aguardando parecer
nós percebemos uma tramitação que inicia em 2019 e, recentemente, agora, no dia 16 de 11, há uma movimentação no processo já encaminhada para a relatoria com a deputada Érica Cocai, do Distrito Federal. Nós olhamos a questão no Portugal, aparentemente eles também têm vários problemas, talvez não tanto quanto os nossos, mas a falta de regulamentação da profissão de restaurador coloca patrimônio em risco de desassociação. Isso eu observei, é uma notícia recente, se tiver equivocada, os colegas podem esclarecer melhor essa discussão, mas é interessante ver que é importante pensarmos juntos nesse fortalecimento, né? Então, a diversidade é um aspecto que exige uma formação universitária para a situação responsável dos profissionais, isso é muito importante, daí também o destaque para a nossa luta em relação à regulamentação da profissão, respeitando as naturezas. Nós temos mais de 5.570 municípios do país, com acervos diversos, esses são, por exemplo, tombados em âmbito federal, mas existem outros processos de tombamentos estaduais e municipais específicos que potencializam essa numeração de atuação, fora aqueles que não precisam estar tombados para serem classificados como os bens culturais a serem preservados, né? E, portanto, caminhando já para a finalização, eu diria que o grupo entende que a colaboração é uma palavra-chave entre todos nós, tanto a nível nacional quanto internacional. Essa articulação é importante para o nosso fortalecimento. É importante continuar acompanhando todo o processo de reconhecimento e regulamentação da profissão, mas, nesse processo, gostaríamos de destacar que é importantíssimo que haja o reconhecimento das trajetórias históricas em cada um dos lugares e de suas realidades, que são diferentes, e precisamos respeitar esses processos. Portanto, essas articulações locais, regionais e internacionais fazem parte dessa atuação que é tão rica, num processo tão diverso de atuação, tão amplificado em termos de suas especificidades e, portanto, suas próprias complexidades e necessidades de formação. Essa é a nossa turma agora de calouro, já em atividade presencial pós-pandemia, né, que é uma vitória para todos nós aqui no nosso espaço, Mercenários do UFPA. Uma imagem já recente, esta semana trabalhando, e um alô aqui meu, da Thaís e da Flávia ao centro, quando nós retomamos as atividades presenciais no mês anterior, aqui na Universidade Federal do Pará. Fica, portanto, o nosso agradecimento e espero ter contribuído aqui nesse processo para representar o que nós discutimos em nosso grupo. Bom dia a todos. Nossos contatos. Muito obrigada, Rosiane. Obrigada por apresentação dos resultados. Eu vou passar agora para a Thaís, para apresentar para nós o resultado dos grupos de discussão e trabalho relacionado às pós-graduações. Então, a Thaís Alessandra Bastos Caminha Sanjade é doutora em Ciências, área Geologia e Geoquímica, pelo PPGG da UFPA, professora associada da UFPA, atua nos cursos de graduação das Faculdades de Conservação e Restauro, a FACORE, e de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, e nos programas de pós-graduação PPG-PATRI e PPG-AU, da UFPA. É coordenadora do PPG-PATRI e gestora administrativa do Mercedários da UFPA. É membro da diretoria da Antecipa. Então, Thaís, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada inicialmente pelo convite, e estou pedindo o apoio da professora Rose para me ajudar com a apresentação, então pode começar a passar. Bom, esse é um trabalho que nós desenvolvemos no GDP3, né, que é relacionado aos programas de pós-graduação das Universidades Federal do Pará, no caso sou eu a representante, a Universidade Federal de Minas Gerais, com a professora Iaciara Frone, e a Universidade Federal de Pelotas, com a professora Juliana Serres. Bom, participaram tivemos algumas discussões, participaram alguns grupos portugueses, e a gente começou e eu trouxe um resumo do que nós viemos discutindo nesses momentos de reuniões pré-evento. E aí estou como uma porta-voz, né, do grupo.
Bom, inicialmente, uma das apresentações que foi feita pela professora Yaciara Froner trouxe o conceito do que é a ciência do patrimônio, né? Porque a gente começou a articular uma discussão voltada para o fortalecimento dessa área, de fazer com que ela comece a existir nas áreas de fomento. Ao contrário da graduação, no caso da pós-graduação, nós não temos no Brasil um curso que seja voltado para um curso estrito sensu de conservação e restauro, ou seja, um mestrado de conservação e restauro, um doutorado de conservação e restauro. Apenas um, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas é um caso à parte. Então, no caso da ciência do patrimônio, na verdade, ela representa o que nós somos hoje, o que como nós estamos trabalhando na pós-graduação a nível estrito sensu, né? E aí tem esse conceito sobre ciência do patrimônio que a professora Yaciara Froner trouxe, na sua apresentação, que está disponível nesse link que está disponibilizado na apresentação. Então, essa ciência do patrimônio ela tem que ser entendida como uma área científica que, diante de problemas multifacetados que as sociedades contemporâneas hoje enfrentam, se instaura por meio de estudos interpoli-transdisciplinares. E o objetivo é investigar, preservar o patrimônio cultural no seu sentido ampliado, né, material e imaterial, e utiliza métodos das ciências humanas e das ciências naturais, né, para esse fim. Ou seja, a gente não está mais só apenas olhando do ponto de vista da ciência da conservação, utilizando as ciências duras, mas englobando toda a discussão necessária para a salvaguarda do patrimônio cultural. Pode passar. Bom, e aí, no caso da pós-graduação, nós precisamos contar com as agências de fomento no Brasil. Em Portugal, a gente consegue já observar a existência de programas de pós-graduação, né, de formação a nível de doutoramento, em conservação e restauro. E no Brasil nós não vamos ter isso. E no caso das nossas agências, isso também se reflete, nós não vamos ter nada específico voltado para a conservação e restauro. Já tivemos alguns casos anteriormente no Brasil, mas isso porque as agências elas foram, digamos, cutucadas por alguns grupos de pesquisa brasileiros. Então, nós temos, a nível de MINC, de Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, temos como principais agências o CNPq e a FINEP, e no caso do Ministério da Educação, nós temos a CAPES. E, além disso, nós temos também as fundações de amparo à pesquisa, existente em vários estados brasileiros. No caso da nossa realidade, né, a ciência do patrimônio, ela existe a partir de diferentes grupos de pesquisa espalhados de norte a sul do Brasil. E esses grupos, eles estão agrupados ou na área interdisciplinar, que existe apenas na CAPES, ou em diferentes áreas disciplinares, que aí, no caso, elas existem tanto na CAPES quanto no CNPq. E o que esses grupos, como que eles trabalham, né? Então, eles têm um trabalho voltado para o aperfeiçoamento da formação de pessoal de nível superior, produção de conhecimento e transferência para a sociedade. Tudo isso envolve, né, tem como resultados inovação, infraestrutura laboratorial, publicação de impacto, projetos de pesquisa, bolsistas de produtividade do CNPq, desenvolvimento de novas tecnologias e materiais e a existência também de programas de pós-graduação. Tudo isso existindo também e sendo viabilizado através do financiamento das agências de fomento. Porém, sempre nas áreas, né, ou na área interdisciplinar ou nas disciplinares. E aí, para a gente ter uma ideia, no caso das grandes áreas de conhecimento que existem no Brasil, nós temos as áreas, né, na CAPES e no CNPq, que basicamente são as mesmas, porém, na CAPES a gente ainda tem uma área que se chama multidisciplinar, que agrega a grande maioria dos programas de pós-graduação que trabalham com a questão do patrimônio cultural. Isso não existe no CNPq. Bom, então, essa contribuição estrito sensu, ou seja, da formação a nível de mestrado e doutorado para a salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil, ela tem uma contribuição que envolve diversas áreas do conhecimento, e aí ela pode ser tanto no âmbito da área disciplinar, ou seja, dentro da história, da museologia, da arquitetura, né? E pode também ocorrer no âmbito interdisciplinar, que é a área que existe na CAPES e que congrega, né, 11 programas de pós-graduação que trabalham a questão do patrimônio. Então, essa formação,
Só falta um pouquinho, por favor. Essa formação, ela, a nível de mestrado e doutorado, ela faz parte, né, da formação de muitos profissionais e pesquisadores que se ocupam da salvaguarda dos bens culturais hoje no Brasil. Então, aqui é um universo dos programas de pós-graduação da CAPES, né? E em termos de programas de área de conhecimento, perdão, de conservação e restauro dos programas, como é que existe, como é que isso está hoje? Nós temos um único programa no Brasil que tem a palavra conservação e restauro no nome do programa, e ele está localizado no Nordeste, pode passar na Bahia, que é um programa, pode passar, um programa de mestrado profissional, que é o SECRE, né? Que tem o nome de conservação e restauro. E de todo esse universo, é o único, e isso é uma pesquisa que a gente faz na plataforma Sucupira, que qualquer pessoa tem acesso. Pode passar? E aí a gente vai verificar, né, esse único programa, ele está dentro de uma área disciplinar, que é da arquitetura e urbanismo. Pode passar? E aí, quando a gente busca pela palavra patrimônio, aí já aparecem 11 programas. Pode passar? Perdão, aparecem 16 programas. Pode passar? Isso, 16 programas considerando áreas disciplinares, né? Ou seja, arquitetura, história, museologia e a interdisciplinar. Sendo que na interdisciplinar, nós temos, desses 16, nós temos 11. E aqui a gente tem as diferentes áreas de avaliação em que aparecem programas que trabalham a questão do patrimônio cultural, né? Essa foi um levantamento feito pela Juliane, juntamente com o André, em que fez essa, pode passar, fez essa pesquisa, tratou esses dados, né, estatisticamente, para a gente ter uma noção das áreas, tanto da área de avaliação quanto da área básica em que esses programas apresentam. E vejam, a palavra conservação e restauro, na pós-graduação, ela não aparece nesse sentido, nem nas áreas na área de avaliação, nem na área básica. E ela só aparece no nome de um único programa, que está dentro da área de arquitetura e urbanismo. Pode passar? Né? Então, esses são alguns gráficos que a Daniele fez. Então, a questão dos programas a nível de mestrado, né? Tem 18 programas, e programas que têm mestrado e doutorado, nós temos apenas 5. Pode passar. A modalidade, né, em que nós vamos ter o acadêmico profissional 1, profissional 10 programas e acadêmicos 12 programas, que aparecem a palavra patrimônio, e a nossa realidade no Brasil, né? Nós temos um único programa na região norte, que é o Programa de Ciências do Patrimônio Cultural, da UFPA, e aí ele já se distribui de uma forma mais intensa nas demais regiões. Tem 2 na região centro-oeste, 5 na região nordeste, 10 na sudeste e 5 na região sul. Pode passar. Então, em termos de caminhos possíveis, né, para a gente poder fortalecer essa área da ciência do patrimônio, que representa o que nós somos hoje, porque seria muito bom que se a gente já pudesse pensar em termos de área de conservação e restauro. Mas, diante desse cenário, né, isso ainda está um pouco distante do que a gente é hoje. Então, o que nós somos, em termos de grupos de pós-graduação no Brasil, ele é voltado para a ciência do patrimônio. E aí a gente precisa fortalecer isso. Então, um caminho possível, de acordo com a nossa realidade, é a criação de uma nova área de conhecimento junto às agências de fomento à pesquisa no Brasil. Pode passar? Né? Então, a gente tem, por um lado, o CNPq, né? Essas são as 2 principais, a FINEP já é uma agência de captação de recursos de maiores valores. A gente vai ter o CNPq, né, em que a gente tem que se fortalecer, nós temos que aparecer através de grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, laboratórios, a produção científica de impacto em ciência, tecnologia e inovação com retorno para a sociedade e inserção internacional. Ainda não estão claros os critérios, né, de criação de novas áreas dentro do CNPq, mas a gente sabe que o CNPq ele olha essas questões, né? Agora, em relação a CAPES, a gente precisa aparecer em termos de área de avaliação, né? Ou seja, nós precisamos congregar um número de programas de pós-graduação que estejam na mesma área. E aí a gente precisa, para isso, no caso da CAPES, os critérios já estão mais fáceis. Então, a gente precisa do apoio da diretoria de avaliação, da presidência da CAPES e do CTC, e o mínimo para isso são 16 programas. Nós já temos 11
né? Só na interdisciplinar que trabalho do patrimônio, ainda tem outros espalhados nas áreas disciplinares. Pode passar? E aí, sobre essa questão, né, da importância disso, tem a trajetória dos outros que vieram antes de nós, né? Eu, Rose e Flávia, que estão aqui na foto comigo, nós criamos um programa novo, um curso de graduação na nossa região, que era uma demanda histórica, mas outras pessoas vieram antes de nós e nos formaram para isso. Então, tem essa frase do professor Mário, né, que fala da questão das pessoas que se entusiasmam conosco pela conservação e estão prontos a ajudar e colaborar. E isso reflete muito a realidade de cada região, de cada curso, né? A história de cada um de nós que está levando, né? Que está fortalecendo essa história agora a nível de Brasil. E aí, pode passar, nós temos aqui um exemplo da nossa gente de peso e competência da UFPA, mas cada instituição, né, tem a sua gente de peso e competência também, isso é uma parte da nossa equipe que se empolga, que se empolga conosco pela conservação e restauro do nosso patrimônio e buscam essa formação a nível estrito senso, pode passar. E, por fim, muito obrigada, então, aqui minhas colegas, né, Yaciara e Juliane, que ajudaram nessa discussão e construíram todo esse relatório, esse relato que trago hoje aqui para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Thaís. Vou passar a palavra agora para a Mariana, que vai trazer para nós os resultados do GDT4, formado pelas associações profissionais. A Mariana Gaelzer Verfeimer é mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL, e tem especialização em Conservação e Restauro de Vitrais pelo Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico de Portugal. É vice-presidente da ACOR-RS, Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, foi parecerista do Ministério da Cultura, membro do Grupo de Investigação do Vitral na América Latina, do Grupo de Vitral do ICOMOS Brasil e do International Institute for Conservation, IIC. Mariana, contigo, por favor. Pode desligar teu microfone, Mariana. Não, conseguiu. Então, antes de tudo, eu quero agradecer aos participantes, que são 102 participantes, eu vejo aqui. Agradecer o convite da organização. Eu acho que essa mesa, como uma parte do encerramento, ela é fundamental. E agradecer também as minhas colegas que me deram a confiança de estar aqui nessa apresentação. Deixa eu tentar entrar aqui, porque eu não estou conseguindo isso. Então, aqui eu vou falar sobre o GDT4, né, que, na verdade, é um grupo, como disse a professora Daniele, é um grupo que, ele como grupo mesmo, ele não existe. Na verdade, é um grupo que é um resultado de trabalho que a gente, então, agora aqui chama de GDT4, para poder apresentar. E aí, quando eu fui encarregada de fazer essa apresentação, eu comecei a tentar organizar o que a gente poderia falar, e aí eu percebi que o quanto era importante, e eu acho que esse grupo retrata isso, o quanto é importante a quantidade de agentes que formam esse grande campo que é a conservação e a restauração. Então, a conservação e a restauração é formada por muitos agentes e cada um com suas especificidades. E se a gente olha no todo, realmente fica um pouco complexo da gente tentar ver como equacionar essa grande narrativa, essa grande situação dentro da questão justamente do processo de regulamentação da profissão, que é o que atualmente as associações vêm se dedicando muito sobre isso. Então, eu preparei esse slide como uma organização, na verdade foi mais uma organização mental, onde eu consigo colocar aqui o que eu consigo acreditar que, ou seja, nós somos todos grandes, somos vários agentes com especificidades diferentes, mas que a gente tem um bem comum, né? A gente tem a gente só vai conseguir a eficiência, a eficácia de um projeto-lei
regulamentado. Uma das questões fundamentais é essa questão da tolerância, da união como grupo, porque muitas vezes se a gente não se vê, se a gente não conseguir se enxergar como um conjunto, fica a trajetória ela é mais difícil tanto para a regulamentação da profissão, quanto para a especificidade da área, na área da pesquisa, seja o que for. Então, eu acredito que a comunicação, e essa comunicação, quando eu falo em comunicação, parece uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente complexa, quando a gente considera a comunicação em si como um processo onde tem um receptor, uma mensagem, né, um transmissor, uma mensagem, um receptor, e às vezes parece assim, existem aquelas brincadeiras de criança que é o telefone, como é? Telefone sem fio, ou seja, aquela dificuldade entre aquela mensagem que ela é emitida e a diferença de como ela chega. Então, eu acho que é fundamental a gente parar, e eu acho que esse é uma organização de uma mesa que permite isso, essa possibilidade de falar uma linguagem comum a todas, uma linguagem uníssona em prol de um bem comum, que no caso a discussão aqui seria a regulamentação da profissão. Eu fiz de uma maneira sintética, mas e vou passar rápido porque são só 10 minutos, mas eu já aproveito para dizer que a gente deixou essa apresentação, ela está na página da COR, então pode ser vista depois com mais detalhe. Eu vou passar nas lâminas rapidamente por causa do tempo e para poder também que a gente tenha mais tempo para discussão posterior. E eu preciso também agradecer imensamente a colaboração da CCR, que grande parte desse material que me auxiliou a montar essa apresentação foi cedida por ela. Então, eu diria que esse grupo de estudo, que talvez não fique com o número 4, mas que seja um grupo de discussão e de trabalho, ele vem de muito tempo, né? Ele tem uma semente lá em 2017, e é isso que eu acho importante. Ela tem uma semente lá em 2017, quando a CCR cria o primeiro encontro da região sul das associações. E nesse encontro, nós, então, estabelecemos uma carta, então, participou a Associação do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e nós criamos, então, uma carta que foi apresentada no quarto encontro luso brasileiro de conservação e restauração. E junto com isso foi estabelecido também o primeiro acordo de cooperação, que foi a edição que se deu esse ano da tradução do livro da Bárbara Pembal. Em 2018, então, a gente teve um outro segundo encontro da região sul, com uma carta de colaboração entre essas 3 associações. Mas isso foi um processo que foi se dando e foi crescendo. Então, a partir de 2019, a CCR também, na celebração dos 30 anos da PCR, é chamada CCR, então já se cria mais uma união. A gente faz também um outro evento em Porto Alegre, que, enfim, seria a combinação do terceiro encontro da região sul, que não foi possível, mas a gente fez um outro evento que foi, assim, super tecnológico, com uma transmissão simultânea para Santa Catarina, então a gente pôde interagir, né, de modo virtual. E, então, em 2019 e 2020, a CCR, né, então, se criou realmente esse grupo, então foi a partir do ano passado, perdão, nós estamos em 2021, teve a agregação da ABR e da Ancor. E aí, a partir disso, a gente conseguiu criar, então, um grupo de associações brasileiras, né? E este grupo, sim, cria, então, uma comissão, né, de regulamentação da profissão, que é uma comissão, é uma coisa maior do que as associações, porque tem representantes de outros agentes, como lá no começo eu apresentei, na tentativa de aproximação. Então, e a partir deste ano, a Abracor se insere no grupo, né? Eu não consigo aqui.
Deixa eu tentar aqui passar os slides agora sim. Então, a partir desse ano, se cria essa comissão de regulamentação, a partir, então, de uma reunião com com vários agentes, e agentes que já vinham tratando desse processo da PL 1183, né, de 19, nós fizemos, então, foram 23 reuniões esse ano, no sentido de repensar essa situação da regulamentação da profissão, né? Então, e aqui, então, nós estamos, né, nós criamos, dentro desse ano, o primeiro fórum da comissão, né? Foram feitas, então, talvez, o trabalho dorsal das associações esse ano foi, a partir dessa comissão, criar uma proposta, e eu digo aqui uma proposta da PL 11.83.19, porque ela é simplesmente uma proposta, ela não existe, ela é um projeto de um projeto, e com algumas pequenas alterações e adaptações, mais no sentido desse transcorrer da história e atualização de algumas situações. E aí, então, deixo aqui, já foi apresentado na reunião as principais alterações, mas eu acredito que depois possa ser visto com mais pormenor. Então, como resultado dessa comissão, a gente pôde criar, então, existe um endereço virtual com uma organização documental, né, com todos os nossos processos. A gente pôde também se posicionar com relação a algumas ações nacionais, em termos de ofícios e manifestações como um grupo, né, em prol do reconhecimento, né, do conservador restaurador, da posição dele nos editais, enfim. Se criou, então, esse fórum em setembro, onde onde a gente tentou ampliar essa comissão com vários representantes de estudantes e de outras entidades. A partir deste fórum, a gente recebeu algumas demandas, né? Foi solicitado demandas a gente apresentou as alterações e a gente teve algumas demandas, essas demandas foram analisadas novamente pela comissão, foram criados alguns ofícios, algumas alterações foram dados retornos a essas pessoas que participaram do fórum. Então, agora, este momento, então, a gente teve a reunião né, no início deste evento, né? E, a partir disso, a gente elaborou um manifesto de apoio ao projeto-lei. Então, paralelo a isso, eu não posso deixar de falar que o processo de regulamentação da profissão é um processo que já vem há 25 anos, é um processo bastante antigo. Ele já teve, ele já teve 3 projetos de lei. E nós estamos, então, no terceiro projeto de lei. E eu chamo a atenção a uma coisa que dá para perceber, é que esses espaços de tempo, eles vêm encurtando. Isso me parece já uma perspectiva muito importante, mas a gente não pode esquecer que a gente estando neste espaço aqui, a gente é resultado, né? Esse processo em que nós estamos hoje, ele é resultado de uma trajetória anterior, né? Então, aqui, no mês de março desse ano, né, nós perdemos o relator, mas aqui, então, eu vou terminar a apresentação com essa notícia que já foi dada pela Rosiane e que me parece que vem num momento excelente, e para nós é uma oportunidade que me parece uma sinergia muito grande, ou seja, nós temos todos esses agentes vibrando, né, juntos, em que, se nós pudermos agir de maneira mais assertiva possível, eu vislumbro, né, dentro de uma esperança, que talvez no próximo ano esse resultado possa ter um resultado realmente efetivo. E eu acho que vale a pena acreditar nisso. Então, para isso, a gente tem algumas urgências, né? Justamente nós estamos no final do ano, nós vamos ter um recesso, né, de final de ano. A gente já tem uma nova relatora, que é a deputada Érica Cocaia, e que
vai ser fundamental, porque existe um prazo para que ela faça uma relatoria, senão a gente perde novamente, e aí, para isso, a gente precisa estar unido numa voz única e forte, né? Então, os nossos próximos passos como comissão, e isso, vamos dizer assim, não quero dizer, e precisa ser um grupo, realmente é um grupo dentro do possível mais organizado, mas quanto mais gente, mais complexo é esse processo democrático, mas que todos estão convidados a participar. E que é importante a participação de todos. Então, existe essa maneira que eu acho que o link neste aqui, todos nós podemos seguir esse processo. E ainda mais, todos nós podemos votar, né? E devemos votar. E porque existe se vocês forem olhar um pouco mais essa página, a gente pode não só votar, como a gente pode justificar como indivíduos, né? Então, eu acho que todo esse material que vai ser resultante desse evento, ele pode também ser anexado à comissão, né, e encaminhado, então, nessas nossas próximas reuniões que vão ser feitas com essas deputadas, né. De qualquer maneira, então, eu quero terminar aqui, para não me prolongar, agradecendo, né, e aqui eu deixo, então, todos os contatos. Esse é o contato da comissão, né? Ou seja, de um grupo, mas eu até aconselho que, se vocês queiram, e peço que vocês criem demandas e entrem em contato, mas eu já sugiro que esse contato seja feito para todos, em cópia, porque fica mais fácil essa articulação, porque às vezes, né, fica mais uníssono, né? A gente tem essa facilidade de comunicação. Então, eu acho que é isso, e eu fico por aqui agradecendo. Muito obrigada. Espero não ter tomado mais tempo do que o combinado. Foi um pouquinho a mais. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Então, a gente já tem aqui no Answering e Questions and Answers, temos já uma pergunta. Só vou fazer um encerramento rápido também dessa parte, né? Chamando a atenção para falar da Mariana, que falou de comunicação, de tolerância, de grupo, e eu queria chamar a atenção por essa dinâmica dos GDTs que foi feita, que foi muito profícua, muito produtiva, naturalmente, que é um grupo de discussão e trabalho, então há trabalho, não é tão simples, mas é extremamente necessário e é extremamente importante o que a gente colhe a partir dessas uniões. Então, fica, né, o meu convite a todos a continuarem participando. Nós precisamos nos organizar em fóruns, com reuniões mensais, ou ainda que sejam a cada 2 meses, mas essas reuniões precisam continuar acontecendo. Isso a gente sente já de muito tempo, né, e a gente espera que essa proposta que nós trouxemos aqui, através desses grupos de trabalho para o 6º encontro, se perpetue, porque isso com certeza nos fortalece enquanto área. Mariana, teu microfone está ligado, está entrando um ruído. Nós temos ainda 10 minutos até o encerramento desse seminário. A gente tem uma pergunta do professor Willy de Barros Gonçalves. Eu vou ler uma pergunta dirigida para Thaís. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, se dirija ali ao Question and Answers, o QIA. Bom dia e obrigado a todas e todos, colegas que contribuíram nas discussões dos GDTs e particularmente as colegas que fizeram a organização dos dados. Epistemologicamente, a ciência do patrimônio seria um campo onde operam as diversas áreas. Essa terminologia é adotada pelo Conselho Nacional de Educação, mas, de fato, termos área e subárea. Então, o nosso esforço, dentro do que apresentou a Thaís, seria para a criação de uma área ciência do patrimônio, correto? Thaís pode responder. Certo. Bom dia, Luiz. Willy. Willy, sim. Para a gente existir nas agências de fomento, a gente precisa seguir a nomenclatura que elas usam. E aí, no caso, o que nós temos hoje de realidade, por exemplo, na CAPES, é muito mais fácil a gente
começar pela CAPES em função da existência de programas de pós-graduação que trabalham com a temática do patrimônio cultural, né? E que se encaixa dentro do que seria a ciência do patrimônio. Então, para existir na CAPES, o ideal é que a gente possa existir enquanto área de avaliação de ciência do patrimônio. Esse é o ideal. Nós temos isso, temos 11 programas com a temática de patrimônio na área interdisciplinar, né, que é uma área muito grande e que há anos tem um incentivo, né, para ter um desmembramento, digamos assim, de programas. Então, já foi criada a área de materiais dentro da multidisciplinar, que é egressa da interdisciplinar, a de ciências ambientais também, né? E hoje nós temos já há um fortalecimento nesse sentido voltado para os programas que trabalham a questão do patrimônio cultural. E isso vem sendo discutido já até antes da pandemia. Houve uma reunião, acho que inclusive foi na Federal de Pelotas, né, em que participaram a Juliane, a Iaciara e outros programas com essa discussão. Então, o ideal é isso mesmo, é que a gente exista em termos de área de avaliação, denominada Ciências do Patrimônio, e que, ao mesmo tempo, a gente possa existir também no CNPq como área de conhecimento em Ciência do Patrimônio. Nesse momento, a gente ainda tem alguns minutos, mas não temos outras perguntas. Alguém, então, gostaria de fazer mais algum comentário? Ainda temos 8 minutinhos. Temos aqui vários parabéns, vários elogios no bate-papo. Eu vou aproveitar então esses minutinhos, a Mariana, para destacar uma coisinha que a Mariana falou ali no final, né, a importância da gente se inscrever e acompanhar o projeto de lei através desse aplicativo. Não é simplesmente um acompanhamento para mim, quando eu me inscrevo e acompanho esse projeto, esse número soma, né? Então, quem está lá do outro lado, quem é político, está vendo quantas pessoas estão acompanhando esse projeto de lei. Então, um projeto de lei que é acompanhado por 10, 20 pessoas talvez não seja tão importante quanto um projeto de lei que tem um número maior de acompanhamentos. É importante os números, né, que a gente faça, demonstre o nosso interesse em relação a esse projeto de lei. Então, Mariana, se tu puderes colocar o link aqui no bate-papo, né, porque daí ali fica bem fácil para as pessoas clicarem, fazerem sua inscrição, é um e-mail, é uma inscrição. Eu vou tentar, de qualquer maneira, como eu disse, essa documentação está toda na página da Cora. Eu vou tentar agora aqui. Eu acho que alguém já pôs. Obrigada. Olha aí, ó. Ótimo, obrigada. Falando rapidinho sobre o push, né? Durante o nosso GDT, a gente teve um momento onde a gente apresentou para os alunos como eles faziam para acompanhar, e a gente parou a reunião para que todos pudessem fazer a inscrição, a gente mostrando com a tela e tudo mais, para que todos pudessem fazer para acompanhar, assim, é bem legal. Até quando teve a movimentação agora, por último, os colegas estavam me mandando mensagem dizendo, olha, movimentou, recebi, é bem importante. Dani, tem mais uma pergunta no Question and Answers. Chegou mais uma, da Iaciara. Parabéns a todos os grupos, encantada com a organização dos estudantes. Gostaria de perguntar se foi feito um levantamento do número de conservadores restauradores formados desde a criação do primeiro curso em 2008. Seria importante que no site de cada curso de graduação houvesse um link com o nome do aluno e seu TCC e IC. O TCC e o IC é o... O que é o IC e a Ciara agora? Eu já me perdi, talvez seja alguma nomenclatura diferente de cursos. Iniciação científica, claro, tá bem. Nem todos têm, né? Isso fica, de repente, Rosiane, se quiser fazer algum comentário, já que está representando os cursos de graduação. Não, ainda não temos esse levantamento, embora para fazer
Primeiro que a gente tinha só 10 minutos, né? Mas eu queria destacar que esses encontros que ocorreram, e a gente já vinha tentando criar um fórum dos cursos de graduação, não havia uma certa continuidade. A gente começava, mudava e parava. Eu acredito que nós temos que realmente, a partir desse evento, e isso seja um marco nesse sentido, que ele continue e que esses dados sejam mais compartilhados entre nós mesmos. Então, com esse processo, foi criado uma pasta no Google Drive que a gente consegue ir alimentando e já serviu para a gente ter essa ideia desse panorama, dessas diversidades. Nós fizemos algumas buscas, por exemplo, a carga horária, nós já tivemos apresentações gerais, mais no sentido de conhecimento dos cursos em si, mas esse acompanhamento de egressos, essa quantificação, ela é muito importante, sim, ela ainda precisa avançar. Eu acredito que a gente vai continuar nesse caminho, nesse fortalecimento, e fica aí o convite para os colegas dos outros cursos para que entrem no Drive, continuem alimentando essas informações, que a gente troque as apresentações entre nós, que já facilita a sistematização, e que isso seja, de alguma forma, de repente, a gente consiga publicizar em todos os... De repente, a gente publiciza em todas as páginas, né, para não ficar criando mais uma para a gente alimentar, fica uma sugestão de que cada um tenha um pequeno link e que essas coisas construídas coletivamente sejam disponibilizadas nas páginas específicas. De repente, é um caminho. Mas é necessário a gente dar continuidade, sim. Uma boa referência e destaque, tá? E a Ciara, eu acho que é muito importante, sim. Estamos avançando e temos muito ainda a avançar em articulação, né? Uma outra pergunta aqui da Olga. Professora, só para complementar, a gente no PET, a gente tem o banco de referências, que no banco de referências a gente tem trabalhos de conclusões de cursos de conservação e restauro listados, assim. Posso deixar o link para vocês. A Olga gostaria de saber da Mariana quanto tempo foi elaborado esse projeto de lei. Bom, na verdade, a gente teve... Esse é o terceiro projeto de lei, né? A gente teve o 307 de 2007, que foi até 2013, foi reprovado, né? Nós temos o 9063, que é o de 2017, pelo Chico Alencar, e agora esse, que é o 1183 de 2019, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta dela nesse sentido. Ok, acho que uma última pergunta, então, pelo adiantado da hora. Nos encaminhamentos junto ao Congresso Nacional, podemos também pleitear a realização de audiência pública e convocar a toda a comunidade para participar e apoiar, bem como anexar as manifestações de apoio das associações e instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Acho que é um comentário, né, Willy? Vou ler mais um aqui do Lacicor. Bom dia, parabéns aos membros dos GDTs pela excelência dos trabalhos. Tem um comentário que fiz no chat, mas não consigo copiar aqui, sobre a possibilidade de um encontro nacional de estudantes de conservação e restauração. Letícia, se tu quiseres comentar, eu vou permitir teu comentário e já vou encerrar a atividade. Eu vi o comentário, e a gente conversou muito sobre fazer esse encontro. Inclusive, a gente criou um grupo no WhatsApp, que tem muitos alunos, onde a gente está tentando conciliar datas e ver como a gente faria, mas eu vou entrar em contato, e vai ser muito interessante fazer em Diamantina, que foi onde dissesse que tem a Casa da Glória. Bem legal. Ok, pessoal, então vou encerrar a nossa atividade, né, o Seminário 4, que tratou da formação e regulamentação da profissão do conservador-restaurador. Vou agradecer a presença de todos, Thaís, Rosiane, Mariana, Letícia, muito obrigada pelas considerações. Agradecer todos os participantes que estão aí nos assistindo. Vou convidar todos também para a conferência de encerramento, que começa agora às 10h45. Então, é o perfil do conservador restaurador, o contexto nacional e futuras contribuições do projeto Charter, uma blueprint para o patrimônio cultural na Europa, conferência com Elis Marçal.
com a coordenação da professora Silvana de Fátima Bojanoski. Então, muito obrigada pela presença, um abraço a todos e até a próxima atividade.